Senhor presidente, senhora relatora, primeiro quero cumprimentar a relatora pelo trabalho exaustivo, dedicado, a sua dedicação de vida a esse trabalho e a conformação de um relatório que pudesse ter representado os fatos que nos levaram ao horror do 23 de janeiro de 2023, vai ser uma contribuição muito importante para a história. Agora, a deputada Jandira Fegali, ela mostra um pequeno recorte dessa sanha militar sobre a sociedade brasileira e de perseguição à democracia. Primeiro, é importante a gente lembrar que essa república surgiu de uma ação militar e que todos os governos do Brasil estiveram debaixo da força dos militares. Getúlio Vargas foi presidente pela força dos militares. Para sobreviver como presidente civil, teve que fazer aliança com os militares. Juscelino Kubitschek, como ela falou, esteve subordinado e submetido à tensão feita pelos militares. O Brasil sofreu um golpe militar em 1964, que foi se encerrar em 1985, também pelos militares, e eles voltam em 2018 com a mesma sanha, a sanha de querer dominar e mandar no povo brasileiro e na sociedade brasileira e definir os rumos do Brasil como os iluminados, os iluministas ou os iluminatis brasileiros, como se eles fossem portadores da verdade, e da verdade deles se brota a sociedade que eles acham a sociedade correta, dispensando qualquer perspectiva de pluralidade, de diversidade, ou seja, discriminando todos aqueles que não são ou que estão dentro do seu quadrado, da sua forma ou da sua maneira de ver o mundo. E assim a gente viu o seu representante maior, o ex-presidente, discriminar mulheres, discriminar quem tinha uma opção sexual ou de gênero diferente da que eles acham normal, discriminar pela religião, discriminar pela cor, pela etnia, tratar os povos originários como bichos, como animais, como quem não tivesse a mesma condição e direitos, aliás, o direito primário de estarem aqui quando os europeus chegaram, porque a terra já era deles. Nada disso é diferente do modo como eles pensaram, e a Jandira tem toda a razão. E essa sanha, e olha o que é pior, num determinado momento, deixaram de ser os militares e passaram a ser algumas instituições de Estado que a Constituição de 88 criou. O Ministério Público e parte do Judiciário, que começaram e que fizeram a base para este golpe, ou para esta tentativa de golpe, ou para esta tentativa de destruição da nossa democracia. E assim eles fizeram um golpe parlamentar, retiraram a presidente Dilma, e assim eles fizeram, prenderam o presidente Lula, trancafiaram inocentes para poder delatar e conformar uma ideia de que a corrupção estava campeando no Brasil. Eles destruíram a maior indústria do Brasil, que era da construção civil. Eles quase destruíram a Petrobras. Eles venderam fora de todas as regras e parâmetros a Eletrobras. Eles venderam as nossas refinarias, utilizando de artifícios
dizendo que as nossas refinarias eram subsidiárias, que não eram parte da empresa-mãe. Isto é corrupção que precisa ser investigada. Eles entregaram o Brasil à inteligência internacional, a MI6, a CIA, para poder bisbilhotar os nossos políticos e construírem suas teses e versões sobre a realidade e sobre a corrupção que eles queriam, que interessava a eles a destruir a nossa economia, criar um ambiente para a eleição daquele que viria para retomar o protagonismo dos militares no Brasil. E eles fizeram isso. E botaram mais de 5.000 militares em postos civis. E eu quero saber quem foi que denunciou. Por quê? Deputado Rogério Correia, se entra um militante de qualquer partido, eles criticavam porque diziam que ali era lugar de técnicos. E o que era que eles estavam fazendo? Militarizando o governo. Eles tiraram do Exército, vejam só, o controle de armas que eles garantiram a proliferação sem limites, para armar para uma guerrilha e para a resistência, caso ocorresse um golpe. E a gente não está falando aqui nada do que a gente não sabe, daquilo que foi capturado, de conversas, daquilo que foi visto ao longo do tempo. Mas vivemos uma pandemia e a gente viu o desprezo pela vida desse presidente. Nós vivemos esses 4 anos debaixo de agressões permanentes à nossa Constituição. Constituição que definiu para este país o que é cidadania, porque definiu quais são os direitos dos brasileiros. E eles passaram esse tempo todo tentando retirar os direitos dos brasileiros. E o último direito que eles tentaram tirar foi o direito à democracia, à liberdade, à possibilidade de escolha, porque eles passaram 4 anos articulando a tomada do poder e a permanência do poder a qualquer custo. Inclusive, senhor presidente, eles tentaram fazer isso criando atos para questionar as instituições, o Congresso Nacional, o STF, o tempo todo, questionando a imprensa, a liberdade de imprensa, utilizando uma milícia digital, dissimulando fake news, reproduzindo símbolos primitivos de estímulo à violência, de estímulo à discriminação. Tudo isso foi feito e, no final das contas, quando perceberam que podiam perder a eleição, ou quando perderam a eleição no primeiro turno, logo na sequência, tentaram de novo utilizar o discurso das urnas. Antes, tentaram questionar as urnas, porque sabia que seria difícil ganhar as eleições no voto. E aí questionaram as urnas e fizeram reunião com um comando militar para definir um golpe. E isso não é conversa, isso está dito, isso está registrado, isso foi vivenciado, foi visto, foi ouvido, foi presenciado e foi denunciado em juízo. Então não tem aqui versão, são dados fáticos. Não há questionamento sobre isso. Então, eu quero dizer que essa CPI coloca em evidência toda a construção golpista do governo Bolsonaro e coloca em tela para o povo brasileiro acompanhar, porque se não fosse essa CPI, passaríamos, e se não fosse o 8 de janeiro, aquela tentativa frustrada e a última tentativa de criar confusão para tentar mais uma vez o golpe, e se não fosse essa CPI, nós não conseguiríamos mostrar para o Brasil tudo aquilo que eles fizeram e que Vossa Senhoria, senadora Elisiane Gama, conseguiu colocar no relatório como se fosse um filme e repassando esse filme para todos os brasileiros. Portanto, eu quero dizer que nenhum dos indiciados estão aí porque são
por injustiça ou por perseguição, estão aí porque contribuíram com essa história de horrores contra a nossa democracia que dura desde o início desta nação, que é uma elite que quer dominar o poder a qualquer custo, independente da vontade popular. Muito obrigado, senhor presidente.